O máximo de uma causa nobre, entre aspas, é essa, terrena, daqui da terra. Agora, pessoas, pastores, obreiros, ensinadores, etc., nesse mesmo nível, deveriam estar voando mais alto. Pessoas agora morrendo e indo para o inferno, com um cristão do lado que não prega Cristo como único Senhor e Salvador, gritando por justiça, mas não a justiça da salvação da alma das pessoas, uma justiça terrena. Pessoas que estão nas manifestações, em passeatas, que não vão ver a virada do ano, vão morrer sem salvação. E pessoas com a palavra da vida eterna e não prega, não fala, não ensina. E algumas dessas, elas próprias estão perdidas, porque precisam se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades, da sua carnalidade, do seu mundanismo, do seu satanismo, do seu anticristo. Pessoas que não cooperam para a salvação da alma. E se você não está cooperando para a salvação da alma em Cristo, como único Senhor e Salvador, não é o Espírito Santo que está sobre você. Não precisa ser muito inteligente, ou teólogo, ou bacharel, ou doutor em divindade para se entender isso. Pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo. Pessoas batizadas com o Espírito Santo são inflamadas pelo céu, são inflamadas pela volta de Cristo, são inflamadas pelo amor às almas, são inflamadas do Evangelho. Pedro era um medroso. Mas depois que foi batizado com o Espírito Santo, teve ousadia de anunciar Cristo e morrer por Cristo verdadeiramente. A igreja primitiva não ficou fazendo campanha para que Israel fosse liberta dos romanos, mas para que eles fossem libertos do pecado, da incredulidade, do espírito do anticristo, porque negavam a Cristo como único Senhor e Salvador. Pessoas caminhando para o inferno e os cristãos cooperando para que as pessoas vão para o inferno, porque não transmitem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Estou preocupado com uma salvação terrena, nacional. O que vai ser dos meus filhos amanhã com tal governo? Seu filho está em adultério, prostituição, lascívia, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, indo para o inferno. Se morrer agora vai para o inferno, e você está preocupado que tipo de país você vai deixar para ele? Seus pais estão adulterando. Quem sabe você está adulterando contra sua esposa, marido, em feitiçarias, em bruxarias, lascívias, idolatria, espiritismo, tantos ismos contra Cristo. E vocês achando que país vocês vão deixar para os seus filhos? Era para estar no nível mais alto de entendimento espiritual, de compreensão espiritual. Todos vão se unir pelo um bem comum, direita e esquerda. Tudo isso está levando a uma união política e religiosa, terrena, liderada por um único ser, com inspiração maligna. E pessoas que se dizem crer em Cristo como único Senhor e Salvador, aderindo a esse espírito do ecumenismo, do anticristo, da doutrina de Roma. Até pastores, obreiros, entre aspas, profetas que não têm revelação do futuro, profetas que não sabem o que está acontecendo, não sabem o que vai acontecer pelas Escrituras, que estão como quem, entre aspas, é do mundo, que não teve a revelação.
Então, pessoas, pastores, obreiros, reconhecidos, que não nasceram do Espírito Santo, que nem estão compreendendo o que eu estou falando aqui, mas pessoas simples e humildes estão compreendendo. Porque nasceram do Espírito Santo. Preocupado com as aflições e com as angústias desse mundo, como se não fossem avisados anteriormente de tais acontecimentos e ainda os que virão, sendo pego de surpresa, escandalizados com o que está no mundo. A Bíblia diz que os de fora quem julga é Deus. Nós deveríamos julgar a nós mesmos. Não me escandalizo uma pessoa que não tem entendimento do Espírito Santo ir em manifestações, e fazer críticas, e fazer política e etc. É o máximo que ela pode chegar é ali. Eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu acredito que a igreja salva é a mesma da igreja primitiva. Eu acredito que os crentes salvos são os mesmos da doutrina dos apóstolos. Eu acredito que a salvação é a mesma para quem se arrepende e se converte, confessando a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E também acredito que o juízo de condenação para os falsos e mentirosos também é a mesma, de serem lançados no lago de fogo. Eu acredito que as coisas continuam as mesmas coisas, conforme a Bíblia ela ensina. Você não pode pegar um texto das Escrituras e contextualizar conforme os seus interesses pessoais, principalmente animais, terrenos e diabólicos. E é isto que nós temos visto, onde as pessoas pegam um texto bíblico e contextualizam o texto conforme as suas ambições políticas, sociais, onde as pessoas pegam o Velho Testamento, não contextualiza para Cristo na sua vinda, nem na sua morte, muito menos na ressurreição, não contextualiza para a igreja primitiva, não traz a revelação apocalíptica para o arrebatamento, para o milênio, para o novo céu, a nova terra, para o juízo de Deus, para a condenação dos incrédulos, para a salvação daqueles que perseveram até o fim, e transmitem uma falsa inspiração. Teve um pastor que ele pegou um contexto do Velho Testamento, do povo no cativeiro, quando o povo saiu, e falando que o povo deveria lutar, não deveria só orar, que o povo deveria lutar, e eles lutaram e conseguiram. No Velho Testamento está cheio de textos assim, de lutar, de guerrear, de batalhar, de vencer o inimigo, mas não contextualizam para a vida do Senhor Jesus e não contextualizam para a vida dos apóstolos. E nem para João, que estava na ilha de Patmos, não o Batista. Então eles não contextualizam para o Novo Testamento, eles ficam só no Velho. Toda vez que você vê alguém falando de algo só no Velho, não contextualizando no contexto de arrependimento, salvação da alma, arrebatamento, novo céu, nova terra, tenha total entendimento que é mentira, é engano. Não é um conselho do Espírito Santo. O Velho Testamento, ele existe para confirmar o Novo Testamento, para aquilo que há de vir. E o
Novo Testamento, ele confirma o Velho na morte e na ressurreição de Cristo, porque todo o Velho Testamento está falando de um reinado, de um único rei, de um único Deus, de um único Salvador. O Velho Testamento, ele anuncia o fim de todas as coisas. E o Novo Testamento traz clareza do que o Velho estava dizendo a respeito de si mesmo. Isto é, do Novo Testamento. Então pessoas pegam textos do Velho Testamento e contextualizam num contexto mundano, animal, terreno e diabólico. Isto é o espírito do anticristo. É uma doutrina sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É uma doutrina sem a salvação da alma. É uma doutrina sem o novo céu e a nova terra. Quando você olha para as Escrituras, você tem que ver Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Quando você olha para as Escrituras, você tem que ver arrependimento, conversão de pecados. Você tem que ver a eternidade, o celestial, o para sempre, o pelos séculos dos séculos. Quando você olha para a Bíblia, você tem que ver o juízo de Deus para a eternidade, o fim de todas as coisas e o início da eternidade para quem é condenado e para quem é salvo. Você tem que perceber de Gênesis e Apocalipse que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Então todos aqueles que não fizerem a marca da besta vão ser considerados inimigos do Estado. Será como um ato antidemocrático. Então os acontecimentos de hoje estão confirmando o livro de Apocalipse. Que quanto mais se aproxima da chegada da volta de Cristo, fica mais compreensível o livro do Apocalipse. Isto é, para os que nasceram do Espírito Santo. Então os líderes dessa época, os pastores, os ensinadores, deveriam estar ensinando as pessoas sobre o livro de Apocalipse dentro do contexto da volta de Cristo e usando os acontecimentos de agora para que as pessoas entendam os sinais do final dos tempos. Mas o contexto que nós vemos é outro. Eles falam a mesma linguagem de quem não tem entendimento, de quem não nasceu do Espírito Santo, de quem não medita nas Escrituras. Eles estão corrompidos pelo espírito de Roma, da doutrina do mundo, do ensinamento do mundo, o espírito do ecumenismo, da união das pessoas, das religiões para um bem comum, para uma paz que não é a paz de Deus, porque a paz de Deus está em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Então qualquer tipo de paz, de segurança, de prosperidade, de bem-estar, que não está na morte, da ressurreição de Cristo, que não está no arrependimento, na conversão dos pecados e das iniquidades, que não está na confissão de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, é uma falsa paz, é uma falsa sensação de segurança, é uma falsa prosperidade, é uma falsa unidade. E muitos pastores, líderes, entre aspas, cristãos, evangélicos, aderindo ao espírito do ecumenismo, incentivando as pessoas a se unirem, entre aspas, pelo bem comum, que não é o bem comum de Deus. É o bem comum do mundo, deles próprios, do homem terreno, carnal, caído, que está condenado. João 3,36 diz que aqueles que não estão em Cristo estão sobre a ira de Deus, estão sobre o juízo de Deus. Então, ao invés de estar tirando as pessoas da maldição, estão levando as pessoas a serem malditas. Porque estão buscando paz, estão buscando segurança,
Estão buscando prosperidade, mas não conforme as Escrituras, não conforme o Senhor Jesus Cristo, o convencimento do Espírito Santo, mas o convencimento do Anticristo. E eu não me espanto com isso, porque Satanás enganou um terço dos anjos. Como ele não conseguiria enganar pessoas, se ele enganou seres espirituais, angelicais, que estavam com Deus. Então hoje, cabe uma maior vigilância e prudência dentro daquilo que se ouve, que parece de Deus, mas não é de Deus, que parece do Espírito Santo, mas não é do Espírito Santo, que parece profecia de Deus, mas é profecia de Satanás. Mentira, sedução da serpente, o engano da víbora, a picada do escorpião. E aqueles que não estiverem no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, serão marcados com a marca da besta. Porque antes dela ser marcada na testa ou na mão direita, primeiro ela é marcada na mente das pessoas. As pessoas já vão estar doutrinadas a submeterem a marca da besta. Pessoas assumindo o púlpito porque é psicólogo. Então, mensagens psicológicas terrenas, mensagens terapêuticas, massageando o ego das pessoas. Pessoas que são convidadas para pregar porque são psicólogos, terapeutas, psicanalistas. E hoje está cheio de analistas sem revelação do Espírito Santo. Então pessoas se quebrantando, orando, se humilhando a Deus, para a psicologia isso é loucura, pela psicologia humana. E quando eles veem um lado positivo, eles veem assim, não, isso é bom, porque limpa a alma. Não, quem limpa a alma é o sangue de Jesus, do Espírito Santo. Lágrima não limpa a alma. Então eles veem sempre no contexto terreno. Eles não veem no contexto de estar tendo comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Não, deixa ele chorar, isso faz bem para ele, né? Tá ali de refletir. Não, eles não veem como uma comunhão entre a pessoa e o Espírito Santo. Deus falando com a pessoa falando com Deus, e eles se tornando um com Deus através da oração, porque a Bíblia fala que Deus veio em Cristo nos restaurar consigo mesmo. Então o Senhor Jesus orou que nós sejamos um com Deus, automaticamente uns com Deus, uns com os outros. E oração, porque nós não sabemos orar como convém, a oração que convém é aquela oração que você se torna um com Deus através da oração. Você está orando, você está falando com o Espírito Santo, mas automaticamente o Espírito Santo está falando com você até dentro das suas próprias palavras. Em alguns casos, Deus até revela alguma coisa que alguém está passando ali. A pessoa ouve e entende que através daquela oração Deus está falando com ela. Como fala através da pregação no púlpito, através de um canto. Então Deus pode falar com outra pessoa na oração de outra pessoa. Como as pessoas estavam ouvindo esse irmão inspirado por Deus e Deus estava dando mensagem, pastores e obreiros começaram a falar, não fica escutando a oração do irmão não. Porque pessoas estavam sendo renovadas, pessoas estavam sendo restauradas, pessoas estavam dando testemunho disso, aí colocando como se fosse uma coisa errada. Sendo que era Deus fazendo aquilo para falar com as pessoas. As pessoas estão sem inspiração de orar, sem inspiração de santificar, de se arrepender. E esse irmão tinha essa graça de estar orando e Deus dá mensagens que inspiravam as pessoas a arrependimento, a se santificar, a se firmar em Deus. Ele ouviu isso de várias pessoas, em toda a sua trajetória, de mais de 20 anos de ser batizado. E a liderança ali descombatendo, como se tivesse errado. Está ouvindo o Espírito Santo falar através da oração. O Espírito Santo não fala através da pregação no púlpito. O Espírito Santo não fala através do canto. O Espírito Santo não fala através da orquestra, da música. Porque o Espírito Santo não pode falar através de alguém orando, clamando em voz alta. Então, tão surdo desse jeito. O coração está tão endurecido assim. Um coração mais duro que o de pedra, um coração de diamante. Não se quebranta na presença de Deus. Então por quê? Porque é aquela pessoa. Eles têm uma opinião sobre aquela pessoa e Deus mostra que aquela pessoa não é a opinião negativa que elas têm. E algumas pessoas não querem se humilhar, não querem descer. Elas querem confirmar que a opinião negativa que elas têm de você é a opinião verdadeira, mas não é a opinião de Deus a seu respeito.
Você está em outro nível que Deus te colocou. Ainda que você não tenha título de diácono, de presbítero, de pastor, de professor de escola bíblica, curso teológico, ainda que você não tenha pai pastor, tio pastor, familiares pastor. Tem pessoas que têm respeito como obreiro, sem ter familiares como obreiro, sem ter título. Tem outros que têm familiares como obreiro, pai como pastor, tem tio como pastor, tem curso teológico, nasceram no contexto evangélico, assumem cargo de diácono, presbítero, evangelista, mas a congregação não vê a autoridade do Espírito Santo naquela pessoa. Porque isso não é conquistado por parentesco humano. Isso não é conquistado com título, com carteirinha de convenção. É dom do Espírito Santo, é maravilha de Deus, é propósito de Deus. Uma pessoa que já está na posição que deveria estar, de joelhos, se humilhando. E esse irmão percebia que quando ele chegava ali, ele começava a orar e chorar e se derramar e clamar na presença de Deus, as pessoas olhavam para ele como que com dó. O Senhor Jesus, ele estava na cruz. E as pessoas estavam chorando pelo Senhor Jesus na cruz. O Senhor Jesus falou, não chorem por mim não. Chorem pelos seus filhos. Chorem pela sua casa. Chorem pela sua família. Isto é, chorem por vocês mesmos. Mas as pessoas achavam que Jesus estava numa situação ruim. Não, quem estava numa situação ruim eram elas que estavam numa situação ruim. O rapaz estava lá orando, chorando, se humilhando. As pessoas olham assim e achavam que ele estava numa situação ruim. Não, situação ruim é quem está conversando, batendo papo no celular, mascando chiclete, fazendo um social dentro do momento de orar da congregação indevida, dispersos, dando gargalhada, conversando de receita de bolo, de pão de queijo, falando da sogra, criticando o irmão por estar lá orando, clamando, se sentindo incomodadas com o fervor do irmão, indo no pastor para chamar a atenção dele, o pastor cedendo, chamando o obreiro para ir lá chamar a atenção dele, para ele não clamar. Essas pessoas que estão mal. Vocês deveriam orar por vocês mesmos. Vocês deveriam orar pelos seus filhos. Quem sabe estão se prostituindo em adultério, em fornicação, em lascívia, em luxúria, em idolatria, querendo se matar, cometer suicídio. Deveriam orar pelos seus pais. Quem sabe quer separar, adulterar, já está adulterando, pecando. Vocês deveriam orar por vocês mesmos. Que está tendo o nome riscado do livro da vida, se é que já não teve, que não tem reverência, que não tem temor, que chega na congregação, não dobra o joelho, não ora, não busca a Deus, não se humilha, não tem inspiração de súplica, de clamor. Vocês deviam estar orando por vocês mesmos. Vocês deviam estar orando por pessoas que estão papeando, conversando dentro da congregação. Você ainda está triste, é por essas pessoas e por vocês mesmos, não por Cristo, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que Deus quis que ele fizesse, não pelo irmão que está de joelho, orando, clamando, chorando, na presença do Senhor, fazendo o que Deus quer, o que Deus mandou, buscando ter reverência, temor de Deus, buscando ali renovo, restauração, não acomodado com essa vida carnal que vocês têm, mundana, religiosa, de querer glória, honra e louvores humanos, aparecer para a mídia, ser conhecido pelos homens, mas desconhecido por Deus, se amizade com Deus, onde o diabo não tem nenhum respeito por vocês, porque ele conhece o vazio que vocês têm, e pior, não se enche do Espírito Santo, mesmo tendo conhecimento que há um caminho para mudar dessa vida. E esse irmão é pior do que vocês, e porque ele é pior do que vocês, por isso que ele chega na congregação, dobra o joelho e ora e busca. Ele não se considera melhor do que vocês, ele sabe que ele é pior do que vocês. Quem sabe, se ele se considerasse melhor do que vocês, ele faria igual vocês fazem, não orariam, não buscariam a Deus, chegaria ali e ficava conversando, batendo papo. Mas como ele sabe que ele é um miserável pecador, precisa do Espírito Santo, de santidade, de renovo, de estar pronto quando Jesus voltar, por isso que ele chega lá e ora. O altar ali, irmão, é consagrado para anunciar as coisas futuras, varão. Há um céu de glória, um reinado de glória, sabe? Que a igreja, os fiéis vão estar. Tem coisa muito boa da parte de Deus chegando para a nossa vida. As pessoas estão preocupadas aí
pelo dia de amanhã aqui, mas o Senhor Jesus pode voltar hoje. O Senhor Jesus pode chegar nesse momento, varão, e nos tirar desse turbilhão de juízo que está nesse mundo, como ele tirou Noé e a sua família, enquanto o mundo estava lá se afogando nas consequências dos seus próprios pecados. Noé estava na arca protegido, varão, sendo arrebatado. O Senhor, o nosso Messias, o Messias verdadeiro mesmo, ele vem nos resgatar, ele vem guerrear por nós. O nosso Deus, o nosso general de guerra, não é aquele que manda o povo morrer e fica olhando, não. Ele mesmo veio guerrear por nós, ele mostrou isso morrendo ali na cruz. Já pensou, André, se o Bolsonaro ganha a eleição e os pastores fazendo campanha nos púlpitos por interesses políticos, sociais, materiais, terrenos, simplesmente, usando um contexto espiritual para justificar suas ações mundanas? As gerações, os próximos crentes, os jovens, adolescentes, eles iam ver que é normal. Ah, pode fazer campanha no púlpito. Ah, pode levantar pessoas que nem seja crente para pregar, para falar, pessoas que nem se converteram a Cristo, sentando na cadeira dos obreiros. Isso parece cisco, mas isso é uma floresta amazônica. Você está entendendo? Um abismo leva a outro abismo. Então as gerações iam ver isso como normal. Pessoas corrompendo o altar a Deus por causa de glória, honra e louvores da terra. As pessoas aprendendo que se deve fazer política no púlpito, no altar consagrado a Deus. Isso é errado, isso é pecado. O pastor fez isso com Agnello. As consequências muitas vezes elas vêm 10, 15, 20 anos depois. Você acha que Deus vai culpar os hospitais pelos enfermos estar doentes? Deus não mandou o hospital curar enfermo. Ainda que o hospital, os médicos, tenham a sua responsabilidade, mas não de curar. O poder de curar está na igreja, está em nós. Você acha que Deus vai culpar a polícia pelos bandidos, sendo que nós que devemos libertar os cativos? É a igreja que liberta os cativos. Os presídios só aprisiona eles, isola eles. Mas quem liberta os cativos somos nós. Quem traz libertação não é passeata, não é movimento político. Quem traz libertação é o Cristo do pecado. Então as pessoas vivem pecando. Deus dá tempo para nós nos arrependermos. Não nos arrependemos e vem as consequências. 30 anos depois, 40 anos depois, na outra geração. Aí a gente quer resumir. Ah, não, foi só porque votou ali no outro candidato. Não, tem uma bagagem, tem uma história que vem, tem uma consequência lá de trás. Mas o povo prosperou tanto que abandona Deus. O povo de Israel acontecia isso, estava na miséria, aí buscava Deus, Deus prosperava. E quando Deus prosperava, eles começavam a criar alianças políticas com as nações ao derredor. E aquelas alianças políticas corrompiam o altar. Aí Deus mandava miséria. Aí o povo se arrependia, Deus prosperava de novo. Então, Deus sempre esteve com o povo que se arrepende, que se humilha, que ora, que busca a face dele, que se converte. Não simplesmente por benefícios terrenos, mas pela volta à comunhão com Deus. Porque eles contaminavam o altar. Eles levavam idolatria para o altar. Idolatria não é só adorar a imagem de escultura. Não é só se prostrar diante de um ídolo e fazer orações. É você colocar alguém, alguma coisa, acima de Deus. É você colocar coisas e situações acima da salvação da própria alma. E por consequência da alma do seu próximo. Então pessoas não se preocupando com a salvação da alma do Bolsonaro. Mas se preocupando com sua própria salvação terrena. E abandonando a salvação da alma. Quando deveriam estar preocupados com a salvação da própria alma e a salvação da alma do próximo. No contexto, o Bolsonaro.
independente se ele é presidente ou se ele não fosse. Então esse deveria ser o contexto de uma congregação. Cultuar a Deus em espírito e em verdade, amando Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E transmitindo isso à congregação, inspirando as pessoas pela volta de Cristo. E fazendo pessoas que ainda não têm Cristo como único Senhor e Salvador, ter esse desejo de ser arrebatado desse mundo. Não de reinar nesse mundo com o anticristo, mas de reinar nesse mundo com Cristo, no milênio com Cristo, e ainda viver o novo céu e a nova terra. Então, as pessoas têm pouco conhecimento daquilo que há de vir, que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia, daquilo que há de vir. Então, as pessoas ficam no agora, nesse momento. Tem pessoas que morreram sem Cristo. Tem pessoas que elas poderiam ter ouvido o evangelho de alguém, de Cristo como único Senhor e Salvador, e elas morreram. E em vez da pessoa pregar Cristo como único Senhor e Salvador, ela pregou um discipulado político. Ela foi ganhar aquela alma para um candidato ou outro. E aquela pessoa faleceu sem ouvir o evangelho. Então as pessoas estavam mais preocupadas em fazer discípulos para candidatos políticos do que fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Estavam mais preocupados em ganhar aquela alma para um partido político, para um candidato político, do que ganhar aquela alma para Cristo. E pessoas morreram nessa. E até dentro das congregações. Cultos que deveriam ser feitos para Deus foram feitos para o candidato. Não foi feito para Deus, foi feito para o candidato. Não deram lugar ao Espírito Santo para convencer o pecador ao arrependimento. E essa pessoa, quem sabe até faleceu, dentro de uma congregação, onde ela poderia ter ouvido um evangelho genuíno, uma profecia genuína, uma revelação genuína, ter se arrependido, porque o culto ficou voltado todo, não para o Bolsonaro ser humano, mas para o Bolsonaro presidente, cultuando a presidência da República. Muitas pessoas cultuam a posição, cargo que a pessoa tem, a evidência que a pessoa tem. O mundo gospel, as pessoas hoje sabem melhor do que eu. As pessoas cultuam personalidade, as pessoas cultuam posição, as pessoas cultuam glória, honra e louvores humanos. Não é nem a pessoa em si, mas a glória, honra e louvor que a pessoa tem em si, aqui na terra. E elas esquecem que esse mundo está passando, e todas essas glórias, honras e louvores ficarão aqui, e serão consumidos aqui. Mas o louvor e a honra e a glória de Cristo nunca passará. E aqueles que forem fiéis verdadeiramente com Deus aqui, estarão desfrutando desse louvor, dessa honra, dessa glória celestial eterna com Cristo para sempre. A igreja devia estar inspirada com isso, para que nos momentos de aflição e de angústia, elas tivessem força pela alegria do Espírito Santo em seus corações, em saberem que as humilhações que passam aqui e as derrotas que passam aqui, elas são transitórias. Elas estão transitando para um passado para sempre. Então, tem um discurso por causa de um momento, e aquele momento muda, o discurso muda. Não, a mensagem não muda, não. A palavra de Deus não muda, Deus não muda, o Espírito Santo não muda, a inspiração de Deus não muda. Aí amanhã tem as consequências, esse povo não se arrepende. Fala é porque votaram no outro candidato. Vocês acreditam que Deus não vai trazer juízo em vocês que fizeram da casa de Deus covil de campanha política, que usaram do altar para fazer campanha política? Você acha que Deus não vai tratar isso? Sendo que o juízo começa pela sua casa, por nós que somos crentes? Vocês acham que Deus estava concordando em vocês, pastores líderes, que deveriam dar o exemplo? Estão dando um mau exemplo de fazer da casa de Deus palanque eleitoral. Obreiros se tornando cabos eleitorais dentro da congregação, no altar, que deveriam estar inspirando o povo a ganhar almas, que estavam inspirando o povo
a ganhar eleitores para esse candidato que perdeu ou outro que ganhou. O Senhor Jesus mandou foi ganhar almas. Não foi fazer eleitores, não. Jesus falou que nós seríamos ganhadores de almas e não de eleitores para candidato X ou Y. Aí amanhã vem o juízo de Deus. E vocês acham que vocês não são responsáveis? Vocês que devem guiar o rebanho. Não é para a presidência de uma nação, não, mas para o governo de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Vocês acham que vocês não terão responsabilidade nas consequências que vêm sobre uma nação? Não adianta falar que foi Eva, não adianta falar que foi a serpente. Cada um de nós vai ter que dar conta do nosso pecado não arrependido, não confessado, não convertido diante de Deus e diante das testemunhas. E agora vocês vão subir no púlpito e querer passar imagem de pessoas sinceras e verdadeiras, por causa do momento que o candidato não foi reeleito, falando que estão preocupados com o céu, com a salvação da alma. Onde estava essa preocupação em época de campanha? Por que não usar o púlpito para pregar o reino e a justiça de Deus? Se não tivessem feito campanha no púlpito, a congregação estaria mais fervorosa ontem, mais inspirada, mais alegre. Porque não estariam inspiradas pelas coisas deste mundo, mas inspiradas pelo céu. Quem sabe haveria até mais irmãos na congregação para cultuar a Deus, para cultuar Jesus, esperando o Messias, não o Messias da terra, candidato à presidência da república, mas o Messias do céu, o candidato de Deus, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Hipócritas! Produzir obras dignas, frutos dignos de arrependimento, de salvação, para de enganar o povo, para de mentir ao povo. Se Jesus não voltar, 4 anos vai ter eleição de novo. Será que vai ser a mesma história, a mesma mentira, a mesma falsidade? Será que vocês não vão criar vergonha na cara e se converter? Ensinando uma geração inteira a se corromper, a fazer do púlpito campanha, corrompendo o altar que foi consagrado para anunciar Cristo, e pegam pessoas sem inspiração, que não tem aquela convicção na alma do céu, para falar de algo que não querem de verdade. Onde estava a mensagem do céu na campanha? O tempo gasto fazendo campanha era o tempo que era para ser usado para anunciar Cristo, as coisas do céu, o Espírito Santo, roubando o tempo de Deus no altar, tirando a oportunidade daqueles que estão inspirados pelo céu por aqueles que estão inspirados pela terra. E vocês acreditam que o juízo de Deus não virá sobre vocês se não se arrependerem, se converterem, se voltarem verdadeiramente para Cristo? Verdadeiramente é-vos necessário nascer de novo. Eu quero te dizer uma coisa: todo presidente, todo governador, todo prefeito, todo vereador, todo deputado, todo senador, todo rei, todo príncipe, todo tipo de autoridade aqui no Brasil ou fora, ela já foi predestinada antes da fundação do mundo. Quem vai ser governador, por quanto tempo, quem vai ser presidente. Então todo tipo de autoridade constituída, de nação, ela já foi predestinada por Deus. Independente se o homem quer, se o homem não quer, independente se vota, se não vota, Deus permite ter manipulação em campanha eleitoral, seja urna eletrônica, seja papel, seja o que for, Deus permite, para que tal candidato que ele queira assuma. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que o povo santo de Deus vai ser vencido. O povo santo de Deus vai ser vencido.
Não é o povo pecador igual eu e você, não. Não um povo que vive pecando, não. Que muda de opinião, que é morno, que é frio. A Bíblia fala que o povo santo, o povo fiel a Deus vai ser vencido. Deus deu a vitória para o adversário. Tem contextos que Deus deu a vitória para o adversário. Tem contexto que é por causa do povo pecando. E tem contexto que era Deus provando o povo, como foi no caso de Jó. Ainda que lá na frente Deus restaurou o estado de Jó, simbolizando a Nova Jerusalém. Porque quem vai estar por cima não é Satanás, a Nova Jerusalém. Quem vai estar por cima é o povo de Deus, o povo santo de Deus. Então, esse povo, que lá no livro de Apocalipse fala que eles foram derrotados, era uma derrota momentânea. Então, as derrotas que nós temos aqui, aparentemente, é momentâneas. Mas para quem persevera em Cristo como único Senhor e Salvador, tem uma vitória eterna. E não é de presidente X ou presidente Y, de partido tal. É do governo de Cristo, do reinado de Cristo, a Nova Jerusalém, a nação eterna vitoriosa. Lá no livro de Daniel, fala de governos, que eles terão uma certa glória, uma certa honra, um certo louvor durante um tempo, mas fala de um que terá louvor e honra e glória eterna. E aqueles que tiver com esse eleito, que ele já foi eleito por Deus, que é Cristo, como único Senhor e Salvador, reinarão juntamente com ele. Então a minha convicção se baseia nisso. Eu não vou mudar a minha convicção por causa de louvor, de honra, de glória, de pastor, de congregação, de partido político, de amizade, que me odeiem, mas que eu esteja em comunhão com Deus, que eu esteja em coerência com aquilo que é o Evangelho, que liberta, que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo, que é o arrependimento, a conversão, a confissão em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. O Espírito Santo não está na inspiração de glória e louvores humanos. E essa influência está em todo o meio religioso, de uma maneira ou de outra, de qualquer religião e de todas elas. Época de eleição na congregação é um dos piores momentos para os crentes que quer buscar a Deus. É dissensão, é porfia, é emulação, é contenda, é divisões, é brigas psicológicas, chega até às vias de fato, físicas, agressões, a maledicência, a injúria, a calúnia. Cada um quer que vote no seu candidato, do outro é do capeta, do outro é do diabo. E o púlpito se torna palanque eleitoral para esses tipos de discurso. Usam-se de partes do Evangelho para poder estar dando crédito às suas convicções terrenas, materiais, animais e diabólicas de glória, honra e louvores humanos de Roma. A igreja primitiva passou muito isso. Na realidade, todo servo de Deus, até no Velho Testamento, já passava lutas com o espírito de Roma, porque ele é governado pelo espírito do anticristo. Então, o espírito do anticristo, desde lá de Eva, com Adão, ele já estava operando e operou em Eva e operou em Adão. E operou em todos os líderes e reis de Judá que se corrompeu, e os outros que haviam já se corrompido. Porque todo ser humano ele vem de uma origem cristã. Todos nós viemos de Adão e Eva, e depois de Noé e sua descendência. E a princípio todos tiveram acesso a Deus, até mais do que nós, nesse contexto. E as gerações foram vindo, o espírito do anticristo foi corrompendo, e corrompeu
nações, povos, mas começou com indivíduos e famílias. Pessoas corrompidas pela idolatria de glória e honra e louvores humanos, a qual nos dias atuais é bem notório no meio gospel. Então, quando vão se pregar sobre mundanismo, eles não chegam nas vias de fato, nesse contexto que você está ouvindo aqui. Por quê? Porque eles vão ter que estar pregando contra eles mesmos. E eles vão estar desmascarando as suas próprias hipocrisias e fingimentos nessa época. Pessoas deixam de congregar, pessoas se afastam, pessoas buscam alguma congregação que não está envolvida nessas coisas. Se prega sobre o mundanismo, se prega contra o mundanismo, dá estudo contra o mundanismo, dá estudo para não se contaminar com o mundo. Se prega, se dá estudo, se faz palestra nas igrejas evangélicas para que os jovens, principalmente, não tragam o mundo para a congregação, para, entre aspas, a igreja, que são as pessoas que congregam em determinado local, porque para você não trazer o mundo para, entre aspas, a igreja, a congregação, é necessário que você não traga o mundo para dentro de si mesmo. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus está dentro das pessoas, como o sistema mundano está dentro das pessoas. E quando se fala de mundo, fica muito no campo das ideias exteriores. Não traz contexto de mundo do sistema interior. E quando se fala do mundo no contexto interior, sempre é superficial. Sempre é uma coisa rasa, não se aprofunda. Então, quando se faz do púlpito palanque eleitoral, pastor se torna cabo eleitoral, cai por terra esse discurso de mundanismo, não está na igreja, porque isso é a essência de Roma, governo político. A doutrina de Roma é um governo político. Roma está ali naquele púlpito. A doutrina romana está ali naquele púlpito. Então, isso é o mais profundo do mundanismo. O mais profundo do mundanismo não é um pince, não é uma tatuagem, não é uma roupa mais sensual. O mais profundo do mundanismo é o sistema político romano corrupto. Não é que você não participe de política, ou você não tem uma opinião política doutrinária dentro das escrituras. Política está em todos os contextos de realidade de vida, até dentro de um lar. Não vou me aprofundar nesse aspecto agora. Mas você levar um púlpito, que é para pregar a palavra de Deus, cultuar o Espírito Santo, fazer dali palanque eleitoral, fazer campanha no púlpito para determinado candidato, isso é corrupção, gente. Então a pessoa está corrompida e está transmitindo essa corrupção e está levando outros a se corromperem.